Muito boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso circuito de debates na Fádio Web. E o tema de hoje é intolerância alimentar. E a gente vai ver aqui quais são os desafios na condução clínica disso. A doutora Adélia Carmen, do Distrito Federal, da nossa Brasília, vai apresentar para a gente e vão comentar, vão debater sobre isso aí. O professor Décio Tinzon, de São Paulo, a doutora Raíza Said, de Minas Gerais, e a gente vai tentar guiar vocês, moderar a Carla, o Fábio. Temos aqui o professor Viebig também, que vai moderar também isso aí, vai debater. E é um tema que interessa a todos nós, é um tema que a gente não aprendeu muito, né, isso aí nos bancos da escola médica, e agora está em todos os lugares, parece que é onipresente, onisciente, está tudo por aí, e a gente tem que saber, né, como é que identifica e como é que trata hoje em dia. Então, eu passo aqui para o Fábio. Fábio, leva daí. Ok, Galvão. Boa noite, amigos nafadianos, amigos de todo o Brasil, por todo lado. Estamos aqui presentes, compartilhando com vocês essa experiência. Hoje teremos uma noite mais que especial. Montamos uma reformulação, uma reabordagem para intolerâncias alimentares. Todos os colegas nos pediu para a gente poder reciclar ou reformular alguns conceitos. E a gente trouxe isso para vocês. Nada mais especial que poderíamos ter do que a doutora Adélia, um super especialista nessa área, um entusiasta, ela trabalha com a parte clínica, então essa que é a visão do circuito de debate, é trazer momentos práticos para cada um de vocês, e a nova geração da gastroenterologia mineira, a doutora Raíssa. Então, assim, as duas damos as boas-vindas, tá aqui. Vamos passar ao longo do período esses nossos dois ícones da medicina, da gastroenterologia brasileira, vão falar, vão passar a opinião de vocês, que é o professor Décio e o professor Viebig, nossos condutores, e não poderíamos deixar de agradecer, sem sombra de dúvida, ao que a FBG e que a Sociedade Brasileira de Motilidade tem feito pela neurogastroenterologia. Sem mais delongas, querida Adélia, seja muito, muito bem-vinda, mineira do coração, mineira de origem, e agora morando no Distrito Federal, trazendo a sua experiência para o nosso circuito de debates. Boa noite a todos, obrigado, Fábio. Queria agradecer o Fábio, em nome da NAFAD, o doutor Décio Tinzon, pela FPG, o convite e a participação da Raíssa. Eu sou palestrante pela APSEM, tá? Conflito de interesse. Bom, como o Galvão colocou no início, quando a gente fala em intolerância alimentar, a gente tem que pensar até que ponto nós estamos superestimando ou negligenciando esse diagnóstico, né? Essas duas fotos foram tiradas por mim, não é da mídia, mas como comentou, hoje é um assunto da mídia, e você pode encomendar até uma dieta lactose e gluten-free para o seu pet, ao nível que chega essa discussão, né? Quando a gente recebe o paciente no nosso consultório, a gente tem que ter uma visão global dele. Existe uma sobreposição de sintomas, né, entre as várias síndromes. Quantas vezes a gente não pega um paciente com refluxo e você faz um diagnóstico de intolerância à lactose, você suspende o leite desse paciente e ele melhora da azia. Então, a gente tem que ter uma boa anamnese, uma visão global desse paciente, né? Da mesma forma que a gente tem uma sobreposição de sintomas, a gente tem uma sobreposição de causas, né? Então, a gente não consegue hoje falar de intolerância alimentar, de disbiose, de alterações psiquiátricas, de alteração de motilidade isoladamente. Um influencia o outro, né? E a hipersensibilidade visceral também. E nesse ponto, a gente vai falar muito da intolerância alimentar, né? E essa intolerância, ela vai desde os quadros alérgicos, né, onde você tem uma alergia alimentar IgE mediada, que no adulto ele é pouco frequente, os adultos apresentam na faixa de 3 a 4% da população que apresenta essa intolerância, alergia alimentar, desculpa, sendo que as manifestações geralmente são mais dermatológicas e pulmonares, menos sintomas digestivos, mas pode ocorrer,
Nós temos cada dia mais também o aparecimento da alergia alimentar IgE negativa. E o que a gente vê hoje muito, que está se discutindo muito e tem sido objeto de estudo, é a ativação dos mastócitos, né? Lembrando sempre, né, do estresse emocional, da hipersensibilidade visceral, que é fundamental nesse paciente, a gente vê isso no dia a dia, e a intolerância alimentar do FODMAPs, que é um assunto extremamente discutido na gastroenterologia hoje. Bom, os FODMAPs são carboidratos não digeríveis, né, fermentados no cólon, e essa fermentação produz ácido gástrico de cadeia curta, butirato, propionato e acetato, que leva a alterações de motilidade, da hipersensibilidade visceral, da permeabilidade da mucosa, né? E também tem um efeito osmótico, levando ao aceleramento do trânsito, e os sintomas. Os principais sintomas que a gente vê é dor, distensão, gases e alteração do ritmo intestinal, né? E os gases que produzem é o dióxido de carbono, o metano e o hidrogênio. Bom, quais são as causas de má absorção e má digestão dos carboidratos? Tem as primárias, que isso é mais do pediatra, não é a prática nossa, que são dos gastroenterologistas de adulto, e a secundária, a gente tem essas causas: ressecção e insuficiência pancreática, né, os pacientes com pancreatite crônica, por exemplo, ressecção de pâncreas, a diminuição da atividade da lactase, muito relacionada à idade, isso é um diagnóstico que todo mundo vê, doença da mucosa, como a doença celíaca, doença de Crohn, perda da superfície mucosa, principalmente nas ressecções intestinal, e hoje a cirurgia, vamos dizer, da moda, o bypass gástrico, né? Lesões por radiação, por toxinas ou drogas, e o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. E o interessante, por exemplo, 40% dos pacientes com pancreatite crônica têm o SIBO. Pacientes com doença celíaca, quando faz o diagnóstico, grande parte tem FIBO. Paciente diabético de longo prazo tem FIBO. Então, eu chamo muito a atenção do supercrescimento bacteriano, porque a gente vai ver que ele altera a absorção de carboidrato, e os sintomas também são muito parecidos. Então, é uma situação extremamente comum na nossa clínica diária. Bom, lembrando que só os monossacarídeos são absorvidos, né, que é a glicose, a lactose e a frutose, então os disacarídeos, os trisacarídeos têm que ser quebrados para ser absorvido. E aqui eu chamo a atenção, mais uma vez, do supercrescimento bacteriano. Quando você tem o supercrescimento bacteriano, você tem uma alteração no GLUT5, que é o receptor da absorção da frutose. Então, é fundamental no paciente que você suspeita de intolerância à frutose afastar primeiro o supercrescimento bacteriano e, se presente, tratar, e aí sim pesquisar, como a gente vai falar mais à frente. Né? Então, o supercrescimento, o SIBO, pode levar a atrofia velocitária, desconjugação dos sais biliares, aumento do ácido litocólico, diminuição da sacaridase na borda de escova do epitélio, inativação das enteroquinases. Então, como você vê, tudo se mistura. Então, a gente tem que ter uma avaliação clínica cautelosa nesses pacientes. Bom, a gente vai falar da intolerância aos carboidratos especificamente, né? Começando pela lactose, que é o carro-chefe, né, que a gente vê. Eu costumo dizer que eu não passo um dia no consultório, né, sem dar o diagnóstico da intolerância à lactose. É um disacarídeo, ele tem que ser quebrado pela lactase, que está presente na borda e escova do intestino delgado, sendo que essa maior concentração de lactose se dá no jejum, tá? A tolerância depende da quantidade ingerida, do trânsito intestinal. Por exemplo, paciente, interessante, uma paciente grávida que tem aumento de progesterona, normalmente elas têm constipação. Então, tem uma lentificação do trânsito intestinal, elas se tornam mais tolerantes à lactose, a gente observa isso. Presença de outros componentes da dieta, consistência, temperatura, a microbiota é fundamental,
e a quantidade da lactose residual. Normalmente, a gente começa a aparecer sintomas quando você tem mais de 50% da deficiência da lactase. Ela é extremamente prevalente em algumas regiões do mundo, chega até a 100%. Aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos 60% da população brasileira intolerante à lactose, né? Tem a deficiência congênita, primária e secundária. A congênita, a gente quase não vê, se é coisa de pediatra. O que a gente vê no dia a dia, para nós, gastroenterologista, é a deficiência secundária. O diagnóstico pode ser feito por teste respiratório, genético, por biópsia intestinal, que é realizada através da endoscopia, o teste sanguíneo. O padrão ouro é o teste respiratório. Mas lembrando que o fundamental é uma boa anamnese. Eu acho que na intolerância à lactose é o mais fácil deles, porque se você fizer uma boa anamnese, às vezes você trabalha no SUS ou no interior e você não consegue, né? Então, não é difícil dar esse diagnóstico. Então, a lactose ela é quebrada pela lactase, em glicose e galactose. Você pode fazer a dosagem, o teste sanguíneo, né? Você tem elevação da glicose no sangue, você pode fazer a biópsia intestinal, tem um inconveniente de você ter o custo da endoscopia ser invasivo, né? E o teste respiratório. Como eu falei, quando você tem essa fermentação, você produz hidrogênio, metano e dióxido de carbono, e a gente pode medir esse hidrogênio expirado no teste respiratório, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a maioria dos serviços, na verdade, eu desconheço onde você dosa o metano, porque 15% da população pode não ser produtora de hidrogênio, só de metano, então você pode ter um falso negativo. E aqueles pacientes que têm um predomínio de metano, que a microbiota tem predomínio de metano, geralmente o sintoma dele é mais constipação e não diarreia, né? Então, a presença desses íons vão produzir os sintomas gastrointestinais junto com o efeito osmótico. Então, aqui só exemplificando, né, o teste respiratório que a gente vai comentar, você vai mudar só o substrato, a glicose ou lactulose para supercrescimento, a lactase, o frutan e a frutose para observar, tá? Então, aqui é um teste positivo, em cima negativo, um teste positivo, esse aqui é só do hidrogênio, não temos do metano, e lembrando que é fundamental nesses testes, menos para o supercrescimento bacteriano, que independe, você correlacionar os sintomas. Se o paciente tem um teste positivo e não apresenta sintomas, aí a gente conta até 24 horas, não é só durante a realização do exame no consultório, você fala se ele não tem sintomas em má absorção, e quando ele tem sintomas, em intolerância. E isso aí, quando ele tem má absorção, você nem sempre pode inferir os sintomas do paciente com esse exame positivo. E uma coisa que interfere muito isso, como eu comentei desde o início, é a hipersensibilidade visceral. O tratamento é feito com dieta, né? E hoje a gente tem lactase, até um tempo atrás a gente tinha que importar, mas hoje nós temos lactase no Brasil, os probióticos e os prebióticos. Eu acho que tem que tirar a neurotização dos pacientes, principalmente quando você dá o diagnóstico, porque tem muitos pacientes, você passa, por exemplo, uma domperidona, tem lactase na fórmula, e os pacientes falam assim, nossa, eu não posso, doutor, eu tenho intolerância, como é que você me passa um medicamento que tem lactose? Então, a gente tem que tirar essa neurotização, porque a maioria dos pacientes intolerantes consegue consumir até 12 gramas de lactose por dia. Isso dá mais ou menos um copo de leite, né? Então, essa lactose que vai ter no medicamento é insignificante. E hoje a gente tem os probióticos, que você pode... essas bactérias podem mudar a flora intestinal, podem mudar a hipersensibilidade, mas, principalmente, elas podem produzir lactase. E hoje a gente já tem no mercado a lactase associada a probióticos. Então, aquele paciente que quer comer o seu queijinho, né? Eu sou mineira, eu não vivo sem queijo, mas graças a Deus não tem intolerância, você pode fazer associação diária dessas enzima associada ao probiótico. Bom,
A gente vai falar agora um pouquinho da intolerância à frutose, que é um monossacarídeo. Ele é absorvido pelo GLUT5 e o GLUT2, sendo que o GLUT2 ele vai junto com a glicose. A prevalência é desconhecida, mas como o consumo na indústria aumentou muito, porque a frutose é um adoçante saboroso e barato, então ele é muito usado na indústria alimentícia, a gente começou a ver mais casos de intolerância à frutose. Normalmente, a pessoa consegue tolerar 10 a 15 gramas, os intolerantes 3 gramas por refeição, sendo interessante que quando você associa a glicose, você melhora a absorção, né, através do GLUT5, e quando você ingere sorbitol associado, você piora a absorção. O diagnóstico é feito pelo teste respiratório, como eu comentei, sempre afastar e tratar o supercrescimento bacteriano primeiro, tá? Ainda quando você trata o supercrescimento, você tem que dar um prazo de 1 mês sem antibiótico no preparo para fazer um outro teste respiratório. O tratamento é com restrição dietética, né? Eu gosto muito desse slide porque ele mostra aqui, ó, é uma interressonância mostrando a quantidade de água no intestino delgado. No primeiro, você vê quando o paciente ingere 40 miligramas de glicose, quando ele ingere 40 miligramas de frutose, que é alto. Quando associa a glicose com a frutose, você vê que melhora a absorção, e no último, no frutante. Eu acho bem ilustrativo esse slide. E uma coisa interessante, que quando você tem a má absorção da frutose, você tem associação com distúrbios psiquiátricos. Isso eu tenho visto muito no meu consultório. São pacientes jovens que chegam com queixas, e isso se dá por quê? Na má absorção da frutose, você tem diminuição da absorção do triptofano, que é um precursor da serotonina, né? Então, você tem a diminuição dessa absorção da serotonina e levando a quadros psiquiátricos. Eu fiz um levantamento no meu consultório, 60% dos meus pacientes que deram teste de frutose positivo já vinham em uso de antidepressivo. E pacientes jovens, na faixa de 20 e poucos anos. E quando você tira essa frutose da dieta, tem trabalhos mostrando que você melhora o score de depressão após 4 semanas. Então, é bem interessante. Vamos ficar atento a isso, tá? Então, a frutose, você vai... Aqui em vermelho está a intolerância à lactose, em azul a frutose. Ela está presente na síndrome do intestino irritável, nas diversas formas de apresentação, na dispepsia funcional. E os sintomas são como da frutose, da lactose, como a maioria das intolerâncias, né? Você tem tanto sintomas digestivos como extraintestinais. Bom, talvez esse aqui seja o assunto mais palpitante do momento, né? Principalmente pela mídia, que é a intolerância ao glúten não celíaco, que é definido uma intolerância adversa ao glúten ou outra proteína do trigo nos pacientes que foram descartados por sorologia e por histologia a doença celíaca. Qual a importância disso? Que o trigo é o alimento mais cultivado do mundo, né? E como a gente comentou dessas publicações de mídias, muitas pessoas acabam tirando o trigo, o glúten da dieta, né? Isso pode levar a distúrbios psicossociais, distúrbios nutricionais. É uma indústria, né? Os produtos são mais caros, então tem que pensar nesse custo financeiro também. E os pacientes procuram isso por perda de peso. Aí fala assim, parei de comer macarrão, pão, perdi peso. Óbvio, né? Então, tem que olhar isso também com critério. 20% da população mundial tem sintomas com a ingesta do glúten, muitos deles estão associados à síndrome do intestino irritável e é mais frequente em mulheres. E extremamente interessante isso, que além dos sintomas, como eu falei, são todos muito parecidos, dor abdominal, distensão, diarreia, na intolerância ao glúten não celíaco, é muito frequente você ter esses sintomas intestinais. Você vê, praticamente 80% dos pacientes se queixam de cansaço, né?
dor de cabeça, fog-mind, um cansaço, uma obnubilação. E a gente vê isso com frequência no consultório. Então, chamar atenção para a incidência desses sintomas extraintestinais. Bom, em 2018, né, foi feito um trabalho mostrando aqueles pacientes que se autodeclaravam intolerantes ao glúten, na verdade, eles eram intolerantes ao frutam. Então, se a gente olhar o trigo, a gente vai ver que ele não tem só glúten, né? Existe o frutam, na sua composição, o glúten e também o ATI, que é a inibidora amilase tripsina. O que é isso? É uma proteína que inibe as enzimas os parasitas do trigo, tá? E a concentração desse ATI em cada trigo vai depender da espécie do trigo, de condições de cultivo. Então, na verdade, é muito difícil você determinar a concentração de ATI no trigo que você está consumindo, né? A prevalência é desconhecida, ele induz uma resposta imune inata, como a gente vai ver. Ele tem pouca ou sem atividade nos alimentos sem glúten, né? O cozimento reduz pouco sua bioatividade, o efeito é dose dependente, e naqueles pacientes que fazem o diagnóstico, você não tem que tirar todo o glúten, não é como a doença celíaca. E pode estar associada a outras doenças autoimunes, independente da doença celíaca. Então, aqui mostrando que o ATI, ele ativa as células dendríticas e os togoreceptors, provocando inflamação, os sintomas extraintestinais, né? Essa inflamação responsável pelos sintomas extraintestinais pela resposta imune inata. Então, na verdade, o que a gente tem hoje? Que a intolerância ao glúten não celíaco pode ser determinada pelo glúten, pelo frutam ou pelo ATI, tá? E a gente questiona se os sintomas do paciente não seriam uma conjugação desses dois fatores, né? Da fermentação do frutam, que é um FODMAP, com a resposta imune inata do ATI. Então, a gente percebe que a proteína ativa eventos inflamatórios, aumentando a sensibilidade visceral, e o FODMAP também. Então, seria uma associação desses dois fatores. Como é que a gente faz o diagnóstico da intolerância ao glúten não celíaco? Eu deixei aqui em negrito aqueles que a gente tem mais facilidade no dia a dia. Tem teste de ativação de leucócitos, eu nunca vi aqui no Brasil, né? Eu já vi isso em trabalhos americanos. Então, o que a gente tem na prática é um antigliadina IgG em 50% dos pacientes positivo. Quando você retira o glúten desse paciente, em 6 meses ele negativa, tá? Tem a biópsia de duodeno e reto, e a densidade de mastócitos na mucosa. A gente vai comentar um pouco. Então, quando foi feito biópsias dos pacientes com intolerância ao glúten não celíaco, e você apresenta eosinofilia, tanto no reto quanto na biópsia de duodeno desses pacientes. E no duodeno predomina principalmente nos pacientes com queixa de dispepsia. Então, questiona-se, né, se seria se a gente não começaria a biopsiar mais duodeno nesse paciente com intolerância alimentar, não procurando doença celíaca, né, porque isso aí, a doença celíaca, geralmente você já faz o rastreamento pela sorologia, mas procurando essa eosinofilia. Esse trabalho aqui é super recente, é do final do ano passado, mostrando que você tem uma alteração nos mastócitos que é presente na submucosa do intestino, né? Só que os mastócitos, eles não aparecem em coloração de nicotina, só por imunistoquímica, e nos pacientes com intolerância ao glúten não celíaco, você teria um desvio, um deslocamento desses mastócitos para próximo dos nervos, nos pacientes que têm predomínio de dor e gases, né? Então, mostrando a importância dos mastócitos na intolerância ao glúten não celíaco e em outras intolerâncias, que eu acho que a gente está por descobrir ainda. E o tratamento, como é que seria? Esse trabalho mostrado no DDW de 2019, que foi o nosso último presencial, né, infelizmente, mostra que os lactobacilos degradam o ATI, restaurando a permeabilidade intestinal
e mostrando e melhorando a tolerância desses pacientes com intolerância ao glúten, e poderia ser usado até em outras situações, como a doença celíaca, nas doenças inflamatórias intestinais. Então, mostrando, mais uma vez, a importância da microbiota. Bom, só chamando a atenção que eu acho interessante colocar aqui que 30% dos restaurantes que se dizem gluten-free nos Estados Unidos, eles têm contaminação com glúten, tá? Imagina aqui no Brasil. Bom, a gente vai falar agora de outros alimentos fermentáveis, né? O frutan, como a gente falou, que faz parte da intolerância, e lembrando que alguns alimentos, eles são presentes, são classificados em outras, mais de uma categoria da intolerância do FODMAP. O frutan é um polímero de frutose, né? E chamando a atenção aqui que a inulina, que é uma fibra prebiótica solúvel, que é muito utilizada na indústria farmacêutica, é rica em frutan. Então, aqueles pacientes que têm intolerância ao frutão, intolerância ao glúten não celíaco, às vezes a gente passa esse medicamento, né, e você pode ter uma piora. Está presente nos principais alimentos, a cebola, o alho poró, né, entre outros. E são alimentos super saudáveis, né, que a gente passa para os pacientes para constipação, para evitar melhor absorção, diminuir a absorção de colesterol, de glicose. A gente sabe a importância das fibras, né, na dieta dos pacientes. E quando você tira a inulina desse paciente, na intolerância ao frutan, por exemplo, você vai ter uma diminuição das bifidobactérias e dos lactobacilos. Então, às vezes, você tem que repor também esses probióticos nesse paciente, né? Então, às vezes é complicado. Mas eu achei interessante que esse trabalho aqui, também recente, mostrando que quando você associa o Physidium nesse paciente junto com o frutan, você tem uma diminuição da fermentação da inulina, né? Aqui é o gráfico da esquerda mostrando a presença de água no intestino, e o da direita o teste respiratório do hidrogênio, mostrando que quando você associa, você melhora. Então, será que não vale a pena você associar o Physidium junto, né, da refeição desse paciente? Ainda é uma fibra, também ajudaria na constipação. Como é que é feito o diagnóstico da intolerância ao frutan? Pelo teste respiratório, tá? Eu tenho a satisfação de falar que eu fui a primeira a introduzir o teste respiratório do frutan no Brasil, eu e a doutora Vera Ângelo, lá de Belo Horizonte. Ele é pouco difundido, né, no nosso meio, mas a gente tem como fazer o diagnóstico. Bom, nós temos também a intolerância à rafinose. Eu andei estudando, lendo, e a literatura é muito pobre em falar a prevalência, mas eu falo com toda certeza. Eu não passo um dia, presta atenção, um dia sem dar diagnóstico de intolerância à rafinose no meu consultório. Como? Pelo diário alimentar, tá? Porque a rafinose a gente não tem exame para comprovar com teste respiratório, como a gente tem outros, não tem ferramenta, mas a gente tem uma boa anamnese, né? E o que a gente faz? Ele está presente em vários alimentos, frutas, leguminosas, né, vegetais, e eu chamo a atenção que no meu questionamento com o paciente, os primeiros alimentos que eu abordo é o feijão, que é o básico do brasileiro, né, o arroz e feijão, brócolis também. Então, quando você chega um paciente, porque muitas vezes ele não vai reclamar nem da distensão, do bloating, dos gases, ele não vai reclamar. Ele está tão acostumado com aquilo que ele já acha que é normal, né? Mas quando você instiga, questiona, você vai examinar, fazer exame físico, aquele abdômen muito distendido, aí você começa a questionar, ele, não, doutor, realmente, não sei o quê. Aí você faz essa anamnese e começa a desconfiar. E o que a gente tem hoje? A gente tem hoje, você não tem um teste diagnóstico, mas a gente tem um teste terapêutico. Hoje a gente tem a alfa-galactosidase, que é uma enzima que quebra a rafinose. Como é que você usa isso? Você faz no prato pronto, o paciente joga um pozinho que não altera sabor nem nada, e esses pacientes melhoram bastante, tá?
E é impressionante, como eu falei, a associação com outras síndromes, que foi o primeiro slide que eu mostrei na aula. Tem que ficar atento. Tá? Já estou acabando, tá? Para a gente discutir. Tem a sacarose, que é a frutose mais a glicose, um sacarídeo. Eu confesso que eu nunca dei um diagnóstico, eu conheço poucos colegas que dão. Tem um teste respiratório, também desconheço quem faça esse teste aqui no Brasil. Pode ser, se alguém fizer, até me fala, tá? Não é muito comum, mas tem que lembrar que existe e está presente na água de coco aí dos baianos, né? Então, a sacarose tem também que ficar atento, tá certo? Bom, quando você fala assim, nossa, mas você está falando de teste respiratório, eu não tenho isso aqui na minha cidade, eu moro no interior, a gente sabe da importância do FODMAP na síndrome do intestino irritável, é um assunto que tem se discutido muito com o Dr. Peter Gibson, né, da Austrália. Como eu não tenho um nutrólogo de confiança, eu não tenho um nutricionista que sabe mexer, ou eu não tenho nutricionista nem nutrólogo de jeito nenhum, como é que eu faço com esses pacientes? Porque quando você vai lá pelo FODMAP, você tem que tirar os grupos, né, 2 semanas, reintroduzindo, isso é caro, custa tempo, dinheiro, você pode neurotizar os pacientes, né? Mas em 2019, o próprio Dr. Peter Gibson ele fez uma abordagem flexível numa dieta FoodMaps Light, vamos dizer assim. Eu achei bem interessante. Eu tenho usado muito isso aqui na minha prática, no dia a dia, no consultório, e eu falo que funciona bem, tá? Então, vou até fazer questão de ler. Quais são os alimentos que você deve tirar? Trigo, centeio, cebola, alho poró, alho, couve-flor, a maioria dos cogumelos, nós não temos tradição aqui no Brasil, né, de comer isso, maçã, pera, melancia, grandes quantidades de frutas secas, leite, iogurte tradicional e feijão. E o feijão, nós brasileiros que somos, né, você pode comer o caldo, né, eu acho que você tem a opção, ou usar a alfa-galactosidase. Bom, só chamando a atenção aqui, esse é o meu último slide, do que você não deve pedir para a intolerância alimentar. Existe esse exame aqui em Brasília, custa R$ 1.200, que é a dosagem de IgG, e esses exames não servem para nada. Isso mostra que você teve contato já com o alimento, tá? Bom, eu gostaria de agradecer, né, e como boa mineira, vamos manter a calma, muita calma, e não vamos dispensar o nosso pão de queijo. Muito obrigada a vocês. Estou aberta às perguntas, Fábio. Com você. Fábio? Oi, mestre. Eu tenho uma pergunta para a doutora Adélia. Aliás, parabéns, Adélia, ótima apresentação. Realmente muito boa, muito prática, que é o que a gente fundamentalmente procura. Assim, quais são os aspectos práticos da detecção, que não é fácil. Eu acho que é um capítulo extremamente complexo da gastrologia, suas intolerâncias alimentares. O gastrologista apanha, o imunologista apanha, o pediatra apanha no diagnóstico correto disso aí. Eu tenho uma pergunta, e antes de você responder, enquanto você pensa, eu gostaria de apresentar, o Fábio, se você me permite, alguns poucos slides, um pouco mais conceituais. Eu acho que é importante que as pessoas tenham esses conceitos quando a gente fala de intolerância alimentar. Então, a pergunta que eu faço para a doutora Adélia é o seguinte: a sensibilidade não celíaca glúten induzida, a gente não sabe exatamente o que acontece, mas pelo que você está mostrando, não seria uma resposta inflamatória, não é imunológica, uma resposta inflamatória a, eventualmente, algum componente da dieta onde tem o glúten ou do próprio glúten, ou seja, porque você mostra que existe uma alteração no epitélio, você mostra que existe a possibilidade de entrar a perda da integridade epitelial da mucosa intestinal. Então, você tem seria uma leak gut syndrome, uma síndrome do vazamento intestinal, onde o passarinho... Antes de você responder, pensa aí, eu gostaria de mostrar algumas coisas aqui. Vamos lá? Pode compartilhar.
Estou compartilhando já. Vocês receberam? Sim. Deixa eu aqui participar. Bom, Perfeito. é rápido, Adélio. Eu acho que tem alguns conceitos que são importantes, né? O primeiro deles, que é a intolerância alimentar, que a doutora Adélia mostrou com muita elegância, é uma resposta não imunológica. Tá? Uma resposta não imunológica, e sim uma resposta a um efeito farmacológico ou de algum componente da dieta não celíaco ou relacionado a algum defeito de transporte enzimático. São coisas diferentes. Ela não deve ser confundida com hipersensibilidade, que é um termo amplo, utilizado para descrever tanto a alergia quanto a intolerância alimentar. A pergunta que você tem que fazer imediatamente frente a um paciente que você suspeita de uma intolerância alimentar é se existe uma base imunológica ou não. A intolerância alimentar, como eu falei, esse é o conceito. Resposta não imunológica. Ela afeta, como a doutora Adélia mostrou, 20% da população. A alergia alimentar é uma coisa muito mais rara, 1 a 2% dos adultos, menos 10% das crianças, mas realmente acaba tendo uma resposta imune anormal a proteínas de alimentos mediada pela IgE, ou não a IgE, ou então imunoglobulinas não relacionadas à IgE, ou então ambas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente de uma maneira bastante clara. Uma relação muito importante, a doutora Adélia também mostrou, é entre a intolerância alimentar e a doença funcional. Que a maioria dos indivíduos intolerantes refere a sintomas gastrointestinais, particularmente indivíduos com sintomas funcionais, e a síndrome irritável é o melhor exemplo, os sintomas estão relacionados diretamente a alguma coisa que o indivíduo come. É nítido, na anamnese você tira isso dele. Quando a gente analisa, existe uma pleiade enorme de alimentos que podem causar esse tipo de intolerância. Então, por isso que existe, inclusive, a dieta FoodMaps, que eu acho que ela é muito interessante, muito bonita. A gente pode usar 1, 2 semanas, mas depois fica muito difícil você manter seu paciente uma dieta FoodMaps restrita. É muito complexo, fundamentalmente, né? Então, na realidade, o diagnóstico requer uma compreensão das várias apresentações clínicas e correlacionar muito bem a intensidade dos sintomas e quando esse sintoma ocorre. Isso aí é pontual. E, além disso, pensar nos vários mecanismos. Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui é que existem aspectos farmacológicos importantes. A deficiência enzimática foi muito bem demonstrada, mas existem também, nós temos que lembrar, existem aspectos farmacológicos, e são fundamentalmente aqueles que estão relacionados a aditivos que a gente tem nos alimentos. A gente não pode esquecer que a gente tem uma série de aditivos que podem estimular a glutamina, podem estimular a cafeína é um exemplo, glutamato é outros que estimulam diretamente a histamina, provocando, obviamente, uma reação inflamatória. A histamina é um mediador inflamatório. Você falou muito dos mastócitos, os eosinófilos, eles são mediadores inflamatórios também. Então, em carne, peixe, queijo, vegetais e bebida, nós temos também componentes que fazem fundamentalmente a preservação, emulsifica, faz o humectante de sabores e assim por diante. A gente não pode esquecer disso também. Muitas vezes o diagnóstico é muito difícil porque, efetivamente, ele refere vários tipos de alimentos e você tem que acabar identificando que nesses vários tipos de alimentos tem o mesmo tipo de substância como aditivo alimentar. A gente não pode esquecer disso. Existem, obviamente, as genéticas que foram bem colocadas, são raras e a gente dificilmente a gente vê esse tipo de coisa. Basicamente, era isso que eu gostaria de colocar e lembrar fundamentalmente, esses conceitos são importantes e a gente não esquecer desses aditivos alimentares. Eles também são uma causa importante de intolerância alimentar em diversos pacientes, não só as deficiências enzimáticas, as deficiências no transporte enzimático. É isso que eu queria colocar. Eu gostaria de ouvir agora a resposta da Adélia à pergunta que eu fiz, se essa sensibilidade não glúten não celíaca seria, na realidade, uma resposta inflamatória, fundamentalmente. Foi ótima essa complementação aí que você fez dos componentes, dos aditivos, né? Eu acho que no futuro vão se separar, entendeu? Assim, porque colocaram tudo junto, intolerância ao glúten não celíaco, né? Como você falou, tem trabalhos mostrando que você tem o glúten dá uma resposta IgE negativa.
uma alergia IgE negativa. Você coloca o glúten na... Eu já tinha esse slide numa outra aula minha, mas para não estender, você coloca o glúten na mucosa do duodeno, você faz uma cromboscopia, você vê que tem um alargamento do espaço intercelular e aumento de linfócitos interepiteliais nesses pacientes, né? E a gente sabe que esse alargamento é um processo inflamatório, né? Você expõe os antígenos, você tem aumento dos eosinófilos, né? Você está falando aí falando dos mastócitos, da histamina. Eu acho que está tudo muito relacionado, né? Saiu essa semana uma publicação no Gastroenterology, na última Gastroenterology, mostrando que na dispepsia funcional você tem aumento de eosinófilos e que você usaria, o eosinófilo duodeno, que você usaria o IBP para atividade anti-inflamatória nesse paciente. Você usa o IBP, você diminui o eosinófilo nesse paciente. E eles não estão comentando de intolerância alimentar. Mas será que não tem? Para mim está tudo imbricado, né? Na realidade, essa ação sobre o eosinófilo é a mesma coisa que você vê na esofagite eosinofílica. O IBP tem essa ação anti-eutaxina 3, na realidade, anti outras citocinas, e por aí vai. E realmente, eu, por exemplo, hoje em dia, qualquer paciente meu dispéptico, eu peço biópsia do duodeno. Eu acho que é fundamental. E trato muitos com ebastina e o paciente melhora, objetivamente. Eu acho que o maior problema que nós enfrentamos é o indivíduo que fala que tem deficiência de lactase e tem sensibilidade ao glúten. E quando você faz quando você vê os trabalhos que fazem um estudo placebo controlado, ou seja, ele dá o glúten, depois ele dá placebo, e tira e põe, ou seja, você faz as provas de teste, os resultados são muito inconsistentes. Metade dos indivíduos falam que quando você tira o glúten e você dá, aí quando você reintroduz, ele acha que você está dando glúten, você está dando placebo, ele refere novamente queixa clínica similar a quando ele estava usando o glúten. Então, isso atrapalha bastante. Tem uns aspectos, vamos dizer assim, tem muito comercial a respeito disso, né? Você mostrou lá... Não, estou falando, aquele slide que eu deve ter esse negócio aí, tem que ir passando mal do intestino. Aquele primeiro slide que eu mostrei, eu tirei aquela foto em Vancouver, eu estava de férias, numa feira. Aí mostrando produto lactose e glúten frio para o seu pet. Agora eu vou fazer uma provocação que não está aqui na aula. Ainda existe a intolerância látex-fruta, né? Os pacientes que têm intolerância ao látex, principalmente profissionais de saúde, pacientes que ficam muito tempo internados, podem desenvolver uma alergia ao látex e ter reação cruzada com algumas frutas. Ainda existe... Eu estou com uma paciente em investigação, em consultório recente disso aí. Então, assim, então, complexo. O resumo não coma luvas, então, porque você vai ter reação cruzada. Olha... Eu já falei demais, gente, toca a coisa para calma. É assim... porque eu falo assim, a intolerância à lactose é muito fácil, mas a gente tem nem preservativo. Os alimentos causando sintomas é bem mais complexo. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente... Mas vai. Adélia, ainda temos muita coisa pela noite. E assim, nós ficamos muito felizes assim, em ter toda essa descontração aqui, principalmente que nós somos mercadores da filosofia desses dois presidentes, né? O primeiro, da inclusão, que é o nosso mestre Ricardo Viebig. Ele nos colocou uma missão de incluir, de ter busca ativa de profissionais, de centros de todo o Brasil, para poder participar de uma conversa uniforme. Então, Viebig, só para te dar uma informação, nós estamos flutuando de 400 a 500 colegas de todo o Brasil. Quando eu falo colegas, não estou falando só de colegas médicos, nutricionistas, todos aqueles que vivem em volta do aparelho digestivo. Isso é fabuloso, que era um projeto seu de fazer com que todos viessem para dentro das nossas reuniões. Parabéns, professor, realmente estamos conseguindo atingir um público muito mais, porque nós temos que falar a mesma língua. Não adianta nós, médicos, termos uma linguagem e os nossos nutricionistas terem uma outra linguagem frente ao paciente. E a segunda missão, professor Décio, cada vez mais de trazer coisas assertivas. Você pediu para a gente no ano passado, traga novidades, traga coisas novas, inovadoras e o principal, algo que agregue valor. Olhe tanto de informação. Você falou agora ebastina. O Viebig, o Barbucci trouxe ebastina na anterior com a Adélia, falando sobre o intestino irritável. Então, imagine o que a gente tem para trazer mais hoje para vocês de novidades. Mas eu chamo a vocês
Carlinha, só ponte para a gente, Carlinha, como é que está o nosso chat? O que tem aí para a gente? Rapidinho, antes da nossa Raíssa entrar. Conte-nos, amada. Solte, tá mudo, Carla. Boa noite a todos. Acho melhor, Adélia, você sair da aula e ir para o chat, porque tá bombando, né? Isso aqui, eu não estou dando conta de lidar com tantas perguntas aqui no chat. Mas é assim. Pontue uma, vamos Carlinha. Uma pontuar só. Duas em uma. Duas em Meu uma, Deus, vai, Fábio. tá. Duas em uma, vamos lá. Então, a Michelle está perguntando o seguinte: se existe um ponto, isso é rápido, né? Se existe um ponto de corte para a quantidade de eosinófilos na biópsia do duodeno e do reto na intolerância ao glúten não celíaco. E aí, nesse mesmo caminho, a Ludmila pergunta um pouquinho mais. Ela quer saber o seguinte: como que ela falar um pouco sobre o diagnóstico da celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaco no paciente com deficiência de IgA. Como não atribuir aos sintomas apenas a deficiência IgA? São essas duas em uma. O que você acha aí, Adélia? O eosinófilo e essa questão da deficiência IgA. E aí eu vou pescar mais algumas para mais para frente. Olha, do eosinófilo eu não sei responder, no trabalho ele não coloca esse corte, eu não lembro de ter lido isso. Agora, na deficiência IgA, eu acho que a gente tem que pensar muito na disbiose, né? Eu estou com uma paciente médica, por sinal, com deficiência de IgA, com uma diarreia crônica. Primeira coisa, a disbiose, afastar o supercrescimento bacteriano nessa paciente, descartar o supercrescimento fúngico, como a gente não tem como descartar na prática, a gente faz o tratamento empírico, né? Pensar na reposição de pancreatina nesse paciente também, porque você tem muitas vezes, como eu coloquei lá no supercrescimento bacteriano, você tem a inativação da enteroquinase, que quebra o tripsinogênio e tripsina. Também você pode fazer uma insuficiência pancreática exócrina, mesmo com pâncreas lá bem, mas ele não é bem estimulado. Então, eu primeiro pensaria nesse paciente como uma disbiose causando a intolerância. Tá? Eu não colocaria intolerância como primeiro diagnóstico, não. Não esquecer parasitose, né? Deficiência de IgA, parasitose é bastante comum, giardíase, estrogiloidite nesses pacientes. É uma causa importante de dispepsia, vamos assim dizer, né? De queixas do aparelho digestivo. Não pode esquecer disso aí no paciente com deficiência de IgA. Eu colocaria mais como desbiose do que como uma intolerância. Eu acho que a intolerância é secundária essa desbiose. Sim. O processo inflamatório que acaba acontecendo pela colonização lá desse intestino proximal aí por parasita, por bactérias, fungos, arqueias e por aí vai. Mas, amigos, assim, a gente não poderia deixar de agradecer a nossa querida Apsen com o seu departamento científico, com o professor e o doutor Vitório, que tem trabalhado conosco no desenvolvimento dessa abordagem, a Lácer, que faz com que toda a motilidade rode por esse Brasil, tá? Não podemos deixar de lembrá-los dele. E gostaria de chamar a doce Raíssa, essa nova geração mineira que da neurogastroenterologia, dá as boas-vindas, Raíssa, a esse circuito. E, assim, a Raíssa, ela vem de uma linhagem de grandes mestres e de grandes referências nossas da cultura mineira do aparelho digestivo. Acho que Minas tem, além de produzir queijos e pães de queijo, produz grandes gastroenterologistas para todo esse Brasil. Raíssa, esse caso clínico é seu, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse circuito, oportunidade de participar da família na FAD. Quero cumprimentar a aula da doutora Adélia, muito boas palavras do doutor Décio. Então, vamos lá, vamos começar. Eu trouxe um caso clínico, que é bem da nossa prática, para tentar unir aí tudo que foi falado, para a gente raciocinar como que a gente faz. É uma paciente que me procurou no consultório no ano passado, em setembro, é do sexo feminino, 28 anos, engenheiro. E a queixa dela era de distensão e dor abdominal associada à flatulência e alguns episódios de diarreia líquida, mas episódios semanais.
E algumas vezes ela apresentava prurido e manchas na pele também associados com essas crises, segundo ela falava. E esses sintomas estavam em piora progressiva nos últimos meses, por isso que ela estava tão incomodada. E aí, atualmente, ela estava com uma qualidade de vida muito ruim, e aí ela falou a famosa frase, acho que todos nós gastroenterologistas conhecemos, tudo que eu como me faz mal. Então, me ajuda nisso aí. E, para completar também, eu era a terceira gastroenterologista que ela estava procurando por indicação de uma amiga. Já tinha ido 2 antes e não tinha conseguido resolver essa questão. Na história pregressa, ela tinha asma na infância, mas atualmente estava bem controlada e um histórico de rinite alérgica. E ela teve o diagnóstico de, há 1 ano, uma dispepsia funcional, tipo dor, estava com muita dor epigástrica, e estava usando pantoprazol 40 miligramas desde esse diagnóstico. Então, assim, é um caso bem recorrente na nossa prática, que a gente está bem acostumado. E aí eu trouxe a seguinte questão já, para a gente começar a discutir esse caso. Como conduzir, diante desse caso, num primeiro momento, essa paciente, que está ali muito sintomática, com muita distensão? Letra A, um protocolo com baixo teor de FODMAPs. Letra B, tratamento empírico com antihistamínico e probióticos. Letra C, solicitar um teste respiratório para pesquisa de intolerâncias, como frutose, lactose. E letra D, solicitar teste do hidrogênio e metano para avaliação de supercrescimento bacteriano. Amigos, os mais novos que estão na nossa... Estamos quase chegando a 500 pessoas agora, a nosso Circuito de Debate. Do lado esquerdo, vocês vão ter essas opções. Por favor, a gente gostaria de saber a experiência de vocês, a essa interação. Então, aqui nós estamos trazendo um caso que é corriqueiro, mas que traz algumas diferenças de abordagens, assim. O que você tem percebido nesse novo momento, Raíssa, dos pacientes que estão chegando para ti? Cada vez mais a interface da intolerância com a hipersensibilidade, como é que está? Os pacientes chegam, né, já com um conjunto de sintomas. E eles chegam assim e perguntam para a gente aquela famosa questão: tudo que eu como me faz mal, eu quero saber o que eu tenho e qual que é o alimento que está me causando essa intolerância. Ele não sabe se é alergia, se é sensibilidade, né? E aí a gente tem que ir construindo junto. O diário alimentar, que a doutora Adélia falou, é muito importante para a gente entender qual que é o alimento que causa mais sintomas nele e se tem alguma doença, se tem alguma coisa por trás disso, subjacente nesse caso. Décio, você quer comentar alguma coisa sobre o caso, Décio? Via Big? Você está sem som, Décio? Não, eu acho um caso bem do dia a dia mesmo, uma paciente com sintomas gerais. O que chama atenção ali é a distensão, a diarreia que ela tem, isso tudo nos faz eu não me lembro dos outros dados, isso tudo faz a gente pensar que existe realmente um quadro disbiótico, provavelmente supercrescimento bacteriano. Agora, esse quadro de alergia aí, você não quer falar, não? Olha, só para dar uma pitada para vocês, 47% da nossa audiência falou que solicitaria um teste de hidrogênio expirado e de metano para avaliação de supercrescimento bacteriano, Raíssa. Olha que massa, assim. E 37% faria o teste respiratório para pesquisa de tolerância à lactose, à frutose e à lactose. A história dela não fala isso, né? Ela não cita isso na história especificamente, ela não deu essa dica. Posso seguir? Segue, vai lá. Pode passar para mim, por favor. Então, só relembrando o caso, o que a gente tem? Quando chega essa paciente para a gente, o que é importante a gente observar? Que está na 3ª vez ao gastroenterologista. Então, foi investigado se ela tem alguma doença orgânica, alguma doença mais séria. Ela já foi avaliada para doença inflamatória intestinal, é uma paciente jovem, já foi avaliada para doença celíaca, que também vem negativo. Não tem história familiar para neoplasia, nada disso. Ela já chegou com essa investigação. Mas o que a gente tem mais nesse caso clínico? Ela estava com muito sintoma, distensão, dor abdominal. A gente pode pensar aqui que com esses sintomas, já há alguns meses, a gente pode até fechar critério para a síndrome do intestino irritável.
E a gente sabe que paciente com uma doença funcional, um diagnóstico, tem maior chance de ter uma segunda doença funcional. Só que o que chama atenção no quadro dela é que ela estava piorando muito nos últimos meses, né? Tudo que ela estava comendo estava fazendo mal. Além disso, tinha essa questão do prurido e manchas na pele, que a gente fica na dúvida, tem alguma alergia aí? Ou esses são sintomas extraintestinais de alguma intolerância? E esse famoso pantoprazol aqui que entrou há um ano. Então, a gente pensa, deve ter algum fator aí piorando esse quadro clínico dessa paciente. Então, nesse caso, eu optei, junto com a maioria aí, por pedir um teste respiratório do hidrogênio e metano para avaliação de supercrescimento bacteriano. Qual que foi o raciocínio? Tem alguma coisa piorando esse quadro dessa paciente nos últimos meses e por isso ela está tão intolerante a vários alimentos e está tão sintomática. E aí, seguindo aqui no quadro, quando eu pedi o teste, veio positivo. Esse é um exemplo do teste de supercrescimento bacteriano, ele é feito com lactulose. O paciente ingere 10 gramas de lactulose, como a Adélia falou, ele não pode estar em uso de antibiótico, e aí ele vai soprando para ver a metabolização do hidrogênio. E aí a gente considera um teste positivo quando ele faz um pico acima de 20 partes por milhão em até 90 minutos. Esse paciente fez esse pico aqui, próximo, antes dos 45, e chegou até fazer aqui um segundo pico ali, próximo de 90. Antigamente, a gente precisava desses 2 picos para fazer o diagnóstico. Atualmente, a gente não precisa. Passou dos 20, tem supercrescimento bacteriano. Lembrando que a lactulose ela é mais sensível e a glicose é mais específica para fazer esse teste. E essa paciente tinha a teste do hidrogênio positivo, que geralmente está mais associado com diarreia mesmo. Em alguns casos, a gente precisa usar até 30% das vezes, a paciente vai ter um hidrogênio negativo e vai ter um grupo de bactérias ali produtoras de metano, como a doutora Adélia falou também. Então, por isso que é importante a gente pedir a associação do hidrogênio com metano. Lembrando que a flora produtora a microbiota produtora de metano, às vezes ela é mais resistente e mais difícil de tratar com antibiótico. Então, diante desse caso, eu fiz o tratamento, tinha chegado já na época e a paciente tinha condição de comprar rifaximina, 550 miligramas, 2 vezes ao dia por 14 dias. Esse é um guideline do ano passado, que eu recomendo todo mundo a ler, que está bem claro, curto, sobre supercrescimento bacteriano, e aqui mostra várias opções de antibióticos que a gente pode usar para tratar. Às vezes a gente pode associar antibióticos, fazer um seguido do outro, isso a gente não está muito claro, não. Geralmente, paciente com teste do hidrogênio positivo, pela menor chance de recidiva, a escolha tem sido pela rifaximina mesmo. E aí a paciente usou a rifaximina, ficou muito bem, até sumiu do consultório e foi voltar só em janeiro desse ano. E aí, em janeiro desse ano, ela falou que melhorou muito, então realmente tinha um supercrescimento mesmo, teve uma melhora importante dos sintomas, do estado geral, mas ainda queixava um pouco de desconforto abdominal a ingerir leite ou derivados, até mesmo em pequena quantidade e mesmo quando usava enzima, a lactase. Então, assim, mesmo tratado, o supercrescimento, ela melhorou muito, mas isso incomodava a qualidade de vida dela. Ô, Raíssa, Oi. Vamos explorar você um pouquinho mais, a sua experiência. Esse paciente com supercrescimento bacteriano, mas tinha também sintomas clínicos, tá? Você abordaria antiespasmódico para esse paciente? Antiespasmódico, ela tinha dor, mas tinha muita diarreia, né? Acho que não resolveria só o antiespasmódico essa questão dela. Tá. E o que você faria mais, assim, para dar abordagem para os nossos colegas que estão longe? Raíssa, deixa eu fazer uma pergunta para você também, aproveitando. Você deu para essa paciente rifaximina, que é a droga padrão de eleição, vamos assim dizer, todos os guidelines falam isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. A rifaximina custa muito caro. Você acha que o ganho terapêutico que você tem com a rifaximina assim, compensa o custo em relação, por exemplo, ao metonidazol ou a ciprofloxacina, ou mesmo a associação dos dois que alguns fazem? E a outra pergunta é por quanto tempo você usa o antibiótico?
Essa da rifaximina é uma grande questão, que o preço realmente é muito alto. A gente expõe para a paciente e ela tinha condição, geralmente, inclusive nesse guideline, recomenda 10 a 14 dias. Nas referências mais antigas, a gente via 7 a 10 dias de tratamento. Agora, estendeu um pouquinho para tratar 10 a 14 dias. Mas o que a gente vê, principalmente nos pacientes que têm diarreia e não constipação associada ao supercrescimento, que tem uma resposta muito boa com os outros antibióticos também. Então, eu acho que não tem uma perda grande, por exemplo, tratar com uma quinolona, um metronidazol, até mesmo um clavulin, e a gente não tem que colocar a rifaximina como primeira e única opção, não. A gente tem outras drogas boas aí. Pensando nesse caso, Fábio, o que mais que a gente poderia fazer, né, antes de investigar supercrescimento bacteriano e, assim, até para melhorar os sintomas? Talvez um diário alimentar para ver o que estava causando mais sintomas, para ver se a gente conseguiria. A questão de investigar as intolerâncias numa paciente que está com o intestino inflamado, com supercrescimento bacteriano, a gente tem que tomar cuidado, porque provavelmente, até como a Adélia falou, a intolerância à frutose vem acompanhada, né, do supercrescimento, então ela seria taxada como intolerante à lactose, à frutose, e aí a gente teria esse diagnóstico e às vezes ficaria satisfeito com isso e não trataria uma causa de base subjacente. Então, acho importante a gente pensar nisso. Pensando em sintomáticos, a questão, eu até trouxe assim para a gente discutir, a questão do antihistamínico, que vocês falaram antes. Porque a gente sabe que uma paciente que está com uma desbiose ali, ela tem esse aumento da permeabilidade intestinal. Então, se o intestino dela está mais permeável, ela fica mais sujeita à degranulação de mastócitos, liberação de histamina. A histamina estimula o perissaltismo e, por isso, pode causar dor, pode causar diarreia e pode justificar muito dos sintomas dela. Então, sintomaticamente, às vezes, um antihistamínico, ela melhoraria muito até a gente conseguir fazer o diagnóstico e conseguir avaliar melhor. O probiótico não faria mesmo, não teria o mesmo efeito, um probiótico, no caso? Ele também melhora a permeabilidade intestinal nesses casos. Mas, doutor Décio, o que você acha do probiótico num paciente assim, que está com supercrescimento bacteriano nesse momento? Veja, o probiótico ele vai tentar reverter a desbiose que esse paciente tem. Que é a causa. Essa é a causa do problema. Então, o probiótico está indicado no supercrescimento bacteriano. E quanto à escopolamina com dipirona, que é a associação, eu não vou falar o nome comercial, eu daria para essa paciente sim. Ela tem dor abdominal, ela tem diarreia, melhoraria. Obviamente, você dá uma parada, você pode também piorar um pouco a distensão abdominal dessa paciente. Mas essa é uma coisa, se ela estiver muito incomodada com a dor abdominal e o quadro diarreico dela, eu não vejo... uma contraindicação. Não, formal não. Ela poderia melhorar inicialmente, mas por curto período de tempo, até realmente a gente conseguir fazer o diagnóstico objetivo e tratar objetivamente como você está falando. Inclusive, então, vamos lá. A primeira alternativa, que também que era fazer uma dieta com baixo teor de FODMAP, também não está errado, né? Que às vezes é o que está causando mais intolerância na paciente, e às vezes você tira ali e melhora. Então, tanto fazer o antihistamínico, o probiótico, um baixo teor de FODMAP, ou investigar supercrescimento e tratar, seria uma das opções aceitáveis. Vamos seguir. Eu, particularmente, uso sempre probiótico nos pacientes que eu faço o tratamento de supercrescimento bacteriano. Eu trato antibiótico e probiótico. E probiótico. Como deve, sempre. E às vezes a gente começa até junto, né? Só lembrando de não dar no mesmo horário o antibiótico e o probiótico, para não atrapalhar a ação dos dois aí. Ou então, o probiótico que não seja bacteriano, vamos assim dizer, né? Não seja bactéria, seja um fungo, por exemplo. Existem probióticos que são derivados de fungo e esses aí não vão não vai haver interferência, né? É uma outra opção. O que você falou é muito importante, Raíssa.
eu considero essa administração com pelo menos 3 horas de intervalo entre o antibiótico e o probiótico muito importante. Tem alguns que dão junto, o Barbute dá junto, eu não dou. A missão, o Décio já deixou aqui para todos nós um legado, que assim, vá usar antibiótico, use o probiótico após o almoço. Não é isso, Décio? É mais seguro. Eu uso normalmente junto com a refeição, para ele não esquecer. Depois do almoço, ele levanta da mesa e acaba esquecendo. Então, põe o comprimido ali do lado e toma. Vamos lá, Raíssa, vamos seguir. Então, tá, voltando lá no caso dessa paciente, ela tinha melhorado muito com antibiótico, mas ainda continuava com certo desconforto, principalmente a ingerir leite e derivados, e o que chamava atenção era que com a ingestão em pequena quantidade, ela falava assim que comia um pedacinho de queijo, e mesmo com lactase, e aí tinha sintomas. E aí, pensando nisso, eu trouxe a próxima pergunta para a gente raciocinar aí. É mais conceitual. Diante dessa queixa da paciente em relação à lactose, qual que é a melhor definição para o quadro clínico? Hipolactasia primária do adulto com baixa resposta à reposição de enzima. B, má digestão de lactose sem intolerância. C, alergia à proteína do leite. E D, má digestão secundária. Provavelmente ela tem um supercrescimento que não foi tratado ainda. Mas ela já tinha feito uso da rifaximina? Já. Tinha melhorado bastante daquela crise, mas ainda tinha sintomas quando ingeria lactose. Pegadinha, hein? Mesmo em uso de lactase, às vezes. Ela ia naquele naquele mercado central lá, comer jiló, essas coisas todas, não? Tomar uma cervejinha quando era aberto. Ali é perigoso. O Bravinho, quando leva lá, eu fico aterrorizado. Como não tem tolerância a alguma coisa naqueles mercados ali? Vocês são... Mas vamos lá. O Décio, se você quiser fazer algum comentário, Adélia... o Via Big, por favor, vamos fazendo enquanto nossa audiência está pensando, está refletindo. Lembrando que não tem, como no outro caso também, não tem certo e errado, é para a gente discutir mesmo. Exatamente. Olha, eu insisto muito no supercrescimento fúngico desse paciente. Eu tenho uma experiência assim boa, já bastante paciente tratado empiricamente, eu posso contar nos dedos os que eu não acertei. Aí você fala, mas como é que você faz isso? Eu acho que é o feeling no consultório, no dia a dia, na amnese. Agora, eu também sou como o Décio. Eu não descartaria usar um antiespasmódico sintomático nessa paciente, porque a paciente melhorando as dores e tudo mais, ela melhora muito também a parte emocional, né? E a hipersensibilidade está muito ligada, a hipersensibilidade visceral está muito ligada ao emocional. O que você usa como antifúngico? Nesses casos, por quanto tempo? Dessa eu uso itraconazol 100 miligramas ou fluconazol 150 miligramas por 14 dias. Calma. Agora, Adélia, o pulo do gato. Quando suspeitar de supercrescimento fúngico? Rapidinho assim para a gente. Esses pacientes que não melhoram, grupo de risco. Não melhoram. Eles fazem colono, fazem endoscopia, ecografia, tem dispepsia, os pacientes com essas queixas, diarreia, gases, e não melhora, distensão abdominal. Agora, pacientes de grupo de risco, bariátricos, pacientes que fizeram cirurgias de cólon, né? Isso aí já está bem documentado, que são pacientes que usam. E paciente bariátrico, eu tenho tratado muito nos pacientes com cirurgia bariátrica. Eles voltam outra pessoa. Sabe, assim, a mudança é drástica. Vamos chamar o nosso grupo. Nós temos um grupo de endoscopia bariátrica, cirurgia bariátrica, que trabalha junto com a gente. Vamos chamar você para dar uma aula para nós, tá, Adélia? Agora, Raíssa, você causou constrangimento em todo o nosso grupo. Nós estamos com quase 450 colegas e distribuídos todos. Imagine o seguinte, 35% votou na má digestão secundária, mas
cravado 25%, 24% na letra B, na letra C, na letra B e na letra C, e na letra A, Raíssa, que ficaram nos 17%. Então está dividido. Tá Virou um verdadeiro campo de futebol. Resolva, Raíssa, vá. Vamos lá, vamos entender alguns conceitos para ver se a gente chega aqui numa resposta. Deixa eu passar aqui. Logo abaixo. Isso. Peraí, deixa eu só voltar. Então, uma boa jogadora mineira agora. Isso. Quando a gente pensa em sintomas relacionados à lactose, à intolerância à lactose, o que a gente tem que pensar? A deficiência congênita, que é ali da criança, que é chamado de alactasia, que é muito raro, pouquíssimos casos descritos na literatura, fica na infância e a gente não vai ter contato com isso, tem que ser diagnosticado rápido. E aí, em segundo caso, a gente tem a má absorção, que é o comum do adulto, né? E aí, dessa má absorção, a gente tem a não persistência de lactase, que é ou chamada de hipolactasia primária do adulto, que é aquele que perde a produção de lactase, geralmente é chamado do adulto, mas ele perde ali por volta de 3, 5 anos de idade, ele começa a diminuir a produção de lactase, podendo chegar ali 50%, 10% do valor normal. Ou essa má absorção pode ser causada por causas secundárias, como um supercrescimento bacteriano, uma parasitose intestinal, uma gastroenterite, uma doença inflamatória. Então, é isso que a gente tem que pensar. Esse paciente tem a má absorção por não persistência da lactase ou é uma causa secundária. E dentre esses que têm má absorção, uma parcela deles, geralmente ali 30%, vai ter os sintomas de intolerância. E mesmo esses que têm má absorção, que não persistiram com a lactase, o que a gente vê é que eles toleram a ingestão de lactose em pequena quantidade. Geralmente 10 a 12 gramas ali, que dá 200 ml de leite, é bem tolerado por esses pacientes. Então, vamos pensar lá no nosso caso, né? Na nossa paciente, ela estava com sintomas, ingeria uma pequena quantidade, mesmo com a enzima, e continuava com sintomas de intolerância. Então, o que a gente tem que pensar? Será que os sintomas é só por lactose e a enzima? Ou tem mais coisa nesse meio? E aí, por isso que a gente tem que lembrar que os sintomas vão depender da quantidade de lactose que vai ingerir. Lógico que se ingerir uma quantidade maior que enzima que tem, vai ter sintomas. Do trânsito intestinal dessa paciente com trânsito intestinal mais rápido, com diarreia, às vezes tem sintomas, e trânsito intestinal mais lento, uma desmotilidade por algum motivo, medicamentosa, não vão ter. A hipersensibilidade é muito importante, não podemos esquecer. Pacientes têm trabalhos com ressonância, ressonância magnética, mostrando que para uma mesma quantidade de gases que distende o mesmo tanto o colo, vários pacientes descrevem sensibilidades diferentes, tolerância à dor diferente. Isso é que a gente sabe que é mediado por microbiota, por neurotransmissores, e a gente não pode esquecer do microbioma, como que está desse paciente. Será que eu vou atribuir tudo ao supercrescimento bacteriano e não considerar que ela tem uma desbiose associada? Né? Será que eu tenho que tratar mais alguma coisa para ela realmente melhorar? Ou eu só tenho que aumentar a quantidade de enzima dela? E só para complementar, uma outra alternativa que a gente tinha, que era da alergia, né, ao leite, o doutor Décio até comentou, a alergia à proteína do leite é muito mais comum na infância, geralmente não é mediada por IgE, e à medida que o paciente vai se tornando adulto, ele começa a tolerar melhor esse leite. Então, aparecer uma alergia na idade adulta é mais raro. Tem alguns relatos aí de alguns pacientes adultos, mas bem questionáveis, com alergia à beta-caseína. E aí, seria aqueles pacientes que teriam que usar aquele leite A2A2, mas é bem questionável e a gente realmente não tem estudos nem comprovação sobre isso. Então, aí, o que vocês acham desse caso? Show de bola. Eu acho que esse paciente, ele tem uma deficiência aqui, não persistente, a cibo causou isso aí nele.
Fundamentalmente é isso. As alterações que a SIBO leva a uma diminuição da lactase na borda, em escova desse paciente, e a recuperação pode demorar. Então, eu, num primeiro momento que eu faria era tentar acertar a dose da lactase desse paciente. Eu aumentaria a dose de lactase para esse indivíduo, ou não, para observar se isso realmente era causa ou não. Eu aumentando a dose e ele não respondendo, aí já começo a pensar em outras coisas. Que ele tem uma disbiose, ele também tem, isso não tem dúvida nenhuma. Eu já estaria dando probiótico para esse paciente. Que eu ia comentar, eu acho que a associação de probiótico aí é fundamental. Eu já estaria dando probiótico para esse paciente aí desde o começo, não tenha dúvida nenhuma. E aqui, eu sabendo que eu estou dando probiótico para corrigir essa desbiose, dei o antibiótico e ele não recuperou ainda, isso pode ser uma questão de tempo, até essa mucosa recuperar, ou não, né? Ou não, ele vai ter uma deficiência muito severa de lactase, porque ele não conseguiu recuperar. Então, é uma questão de aumentar a dose da enzima com ele. É a minha visão inicial para esse caso. Décio, o que você acha da nova proposta que você poder otimizar ou catalisar a potência da lactase utilizando o probiótico junto dela? Então, veja, o probiótico, uma das coisas que ele faz é estimular a produção de lactase. A gente sabe disso. Então, é uma associação interessante. Mas assim, a gente tem que realmente medir muito bem quanto uma coisa tem uma relação, o indivíduo ter deficiência de lactase e tomar o probiótico para ajudar, outra coisa, o problema é ele ter que tomar o probiótico uma vez. Ele tem lactase, ele tem que tomar várias vezes, então você não vai poder ficar dando probiótico pelo tempo inteiro. Então depende fundamentalmente de qual lado da balança você está. Tá. E pensar um paciente como esse, tem estímulos a ter estímulos diarreicos, a hipersensibilidade visceral. Você precisaria também, Adélia, a utilizar talvez um tricíclico para esse paciente, um paciente para melhorar a sensibilidade e até diminuir o trânsito também? Ou até se for... Não? Qual outro? Tricíclico não. Pronto. Inibidor de recaptação. Pronto, é isso que eu queria saber. Qual neurotransmissor para mulher, adulto, jovem? Mesmo ela tinha uma história de diarreia, né? Mas mesmo assim... E aí, adulto, jovem, mulher, o que vocês usariam? Eu não gosto. Eu gosto, né? Eu tenho usado bastante tricíclico. Agora, eu tenho que sentir mais essa paciente. Eu brinco muito que com essa moda de consulta online, né? Eu não gosto. Eu falo que o paciente, quando eu estou com 33 anos de formada, já estou com uma bagagenzinha aí nas costas, eu brinco que só a forma do paciente entrar no seu consultório, dele te cumprimentar e sentar, eu dou metade do diagnóstico. Então, essa relação médico-paciente é extremamente importante. E nessas consultas, não vai falar que aqui, você senta aqui, Adélia, você já muda. Né? Você perde essa naturalidade quando você está em frente a uma câmera, um vídeo. Então, eu não pensaria, a princípio, em usar antidepressivo para essa paciente, não. Não. Eu investigaria mais coisas. Agora, a não ser que eu percebesse uma parte emocional dela maior. Tá? Ela deve ter, ela é mineira, não pode comer queijo, ela deve estar passando muito bem. Não, rapidinho, eu não poderia. Fábio, só uma intervençãozinha rápida aqui. Aqui nós estamos aí probiótico, o pessoal está enlouquecido aqui. Qual o probiótico? É o próximo. Você usaria a Adélia? Então tá bom. Mas rapidinho. É o último também, Calma. Antes de mudar para o probiótico. Desculpa, agora tem ansiedade, né? Calma, ansiedade. Não, essas mulheres são todas ansiosas. Eu gostaria de chamar a Viebig, porque tocou num ponto muito importante, o que é que ele mais gosta: abordagem psicossomática. Viebig, você que é um testemunho vivo dessas mudanças todas das condutas, lá atrás do professor Pontes, como esse paciente seria abordado, Viebig? Conte aí. Olha, Fábio, eu estava aqui pensando naquilo que você acabou de perguntar, porque, na verdade, quando a gente vê toda essa discussão, passa um filme na cabeça da gente, né? Exatamente. E na anamnese do professor Pontes era fundamental, e acho que para nós também é fundamental nesses pacientes, o que já foi comentado, é o diário alimentar. Você orientar muito bem o paciente
a preencher um diário alimentar cuidadoso, que ele possa enumerar tudo o que ele percebe e como ele percebe também, né? A quantidade de alimentos, que às vezes ele tem suas preferências e às vezes dentro dessas preferências algumas quantidades são exageradas, né? Então você através da anamnese, eu acho que foi muito bem falado, tem que ser uma anamnese bem feita, um contato visual com o paciente. E aí, quando você me lembra, eu me lembro muito bem também que, além da prescrição, que a gente, durante muitos anos, teve muita limitação, né? Havia a possibilidade sempre de você introduzir uma orientação de dieta. E nessa orientação de dieta, que o professor fazia, ele já, sem saber, sem ter esse nome, ele já fazia a dieta FoodMap. Essa é a verdade, né? Hoje a gente está falando e tudo, quando você vê essa dieta simplificada do FoodMap, eu me lembro muito, mas muito, do que ele ditava receita por receita, e a gente até acabava aprendendo, né, alguns preceitos dele, e era impressionante como ele já lidava com esses alimentos FoodMaps, ele já fazia a exclusão, né, na orientação desses pacientes. Então, vai aí a mensagem de que você pode fazer isso mesmo prescindindo, logicamente, se você tiver acesso aos testes de hidrogênio, ao teste de metano, que é muito mais raro ainda aqui no Brasil, mas o teste de hidrogênio é possível fazer. Se você não tiver isso, como é que você vai se virar? E essa é a verdade do Brasil, do brasileiro, né? Então, eu acho que é muito importante ele entender que esses pacientes não vão ao quarto gastroenterologista. Se você tiver essa atenção com ele, ele vai ficar no terceiro gastroenterologista. Se você der real atenção a essas pequenos detalhes, tanto que o Décio falou, a Raíssa falou também, quer dizer, que vão te dar exatamente a pista. Olha, você está no caminho certo. E não ter pressa. Esses pacientes, você não pode ter pressa e não pode prometer que eles vão ficar bons do dia para a noite. Lembre-se, demoraram, às vezes, meses, até anos, para chegar nessa condição da SIBO. Então, não é mágica, é trabalho, é meio de campo com o paciente. E aí, sim, o sucesso vai depender da paciência, com certeza. Acho que eu respondi, né, Fábio? O novo eu médico continua sendo... Interessante você ter comentado isso, porque mesmo antes de eu falar desse modismo do FoodMap, eu uso uma dieta restritiva tem mais de 15 anos, tá? Que eu já faço uma dieta no consultório, tem mais de 15 anos, muito antes de eu ouvir falar dessa, como você falou. É interessante isso. Vamos lá, Raíssa. O povo está louco para querendo saber dos probióticos. É com você, minha criança. Então, assim, que essa paciente tem uma desbiose secundária ali, acho que ficou claro para a gente, que a gente precisa abordar isso. E aí, pensando, como que a gente vai abordar? Qual probiótico é melhor para essa paciente? Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está pensando em probiótico é que alguns vão agir no intestino delgado, que é onde a lactose chega e vai ter a quebra, e outros vão agir lá no cólon, que é onde vai produzir gás e dar esses sintomas. Então, para esse caso dessa paciente, seria interessante a gente associar um probiótico que tem várias funções. Por exemplo, o lactobacillus, como o próprio nome diz, vários deles produzem lactase. As próprias bactérias conseguem produzir lactase por uma outra via, e que não sofrem a ação da enzima pancreática, que às vezes o paciente com supercrescimento bacteriano tem. Então, às vezes ela está com uma deficiência de produzir a própria lactase dela, a lactase exógena que ela está recebendo não está fazendo efeito, e ela precisa de uma bactéria que vai produzir a própria lactase. Além disso, é importante a gente ter um probiótico que vai agir no intestino delgado,
Porque se a gente der só probiótico que vai agir no cólon, sem agir diretamente nessa lactose que está chegando ali, a gente pode até piorar os sintomas dessa paciente. Porque vai chegar mais lactose com mais probiótico, vai ter um efeito pré-biótico, pode aumentar a quantidade de gases de diarreia e ela ter mais sintomas. Então, a gente tem que tentar pensar qual probiótico é melhor. E aí, a gente tem vários dos grupos do lactobacilos para a gente pensar. O acidófilos, tem alguns estudos com o Rhamnosus, tem alguns estudos até com bifidobactérios, uma associação. E aí a gente tem que pensar, para melhorar essa desbiose dela também, não só no probiótico, mas o que a gente vai fazer com a dieta, o que a gente vai associar para melhorar. Então, a gente sabe que fibra melhora a saúde da microbiota intestinal, isso a gente não tem dúvida, e que uma parte das fibras tem efeito prebióticos e que os FODMAPs que causam tantos sintomas também são prebióticos. Então, se por um lado a gente aumenta sintomas fornecendo FODMAP para esse paciente, por outro lado, a gente está comprovado que um FODMAP com um bom probiótico aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que é tão importante para a saúde intestinal, e também aumenta as bifidobactérias que estão relacionadas com a melhora da desbiose. Então, quando a gente vai pensar num probiótico, e aí esse aqui é um slide interessante, que eu também recomendo todo mundo ler, que foi publicado pelo professor Toscano em 2018, com as 10 regras de ouro ali para prescrever probiótico, que eu resumi aqui, que é o que a gente tem que pensar. Primeira coisa, certificar que as cepas são resistentes ao trato gastrointestinal e são capazes de colonizar o intestino, então que elas não vão sofrer influência do suco gástrico, do suco pancreático e vão realmente ter uma adesão. Tem que assegurar como é que está o estado de saúde do paciente antes da administração, se não está imunossuprimido, se não tem uma condição, qual que é a condição de base dele para eu prescrever aquele probiótico. Certificar que cepas prescritas em conjunto têm efeito sinérgico. Muitas vezes a gente vê prescrevendo pool de probióticos, às vezes até manipulados, e a gente sabe que algumas cepas têm efeitos antagônicos e podem aumentar citocinas inflamatórias, piorar o estado de desbiose. Evitar sempre cepas que possuem genes de resistência antibiótica e, sempre importante, preferir probiótico com eficácia comprovada para cada situação clínica. Então, vai ter o probiótico melhor para aquele que é intolerante à lactose, os probióticos melhores para a síndrome do intestino irritável, para a diarreia, para as outras condições. É isso que eu tinha para falar. Passo a bola aí para vocês. Obrigada. Carlinha! Alô, alô, Carla! Está por Oi, aí? querido. Estou por aqui, sim. Eu estava vendo, estava tirando a foto do slide aqui da Raíssa. Estava tirando a foto do slide da Raíssa. Parabéns, então, Raíssa, show. Vai lá, Carlinha. Muito legal. Parabéns, Raíssa. Então, o chat continua bombando aqui, o pessoal muito preocupado com a SIBO, enfim, foi a história do probiótico aqui. Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante, porque ela é básica, mas ela é muito interessante de ser dita. Qual que é a patogênese, professor Décio, do uso prolongado do IBP no desenvolvimento da SIBO? Bom, o IBP, por ele inibir essa questão ácida, ele tira a primeira barreira na qual você consegue regular na realidade, são germes deglutidos, né, que a gente faz. Não é germes que crescem no estômago. A gente deglute, ele se instala no estômago e daí ele vai para o intestino. Então, quando você perde a barreira do ácido, o que acaba acontecendo, você muda a tua microbiota, você aumenta o número de bactérias dentro do teu estômago que vão acabar migrando para o intestino e se instalando lá. Então, basicamente é isso, é você perder a barreira ácida, que é um fator controlador do número de bactérias que você vai levar lá para frente quando você deglutir. São aquelas bactérias em trânsito, na realidade. Tá? Não é crescimento de bactéria do estômago que cresce por causa disso. Aquilo que a gente deglute, fundamentalmente, a gente chama de bactérias em trânsito, da boca, do esôfago, também.
Muito, muito interessante, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo, talvez, a gente sempre ouve falar, né? Uso prolongado do IBP, uso prolongado do IBP e o raciocínio é muito, muito interessante. Adélia, o Guilherme fez uma pergunta aqui para a Raíssa, para a Adélia, o que vocês acham assim? Ele está com um paciente com sorologia positiva para doença celíaca e biópsias adequadas do intestino delgado sem alteração para a doença celíaca, apenas com duodenite crônica. O tratamento seria a retirada do glúten, pensando numa sensibilidade ao glúten não celíaca? E ele pergunta se ele faria essa dieta sem glúten, repetiria a sorologia com 6 meses, ou a endoscopia, repetiria a biópsia. O que vocês acham Qual a de um caso sorologia que assim? foi feita? Essa é a pergunta, o que foi feito como sorologia. Entendi. Ele não. Vamos perguntar aqui, mas você quer discorrer sobre a questão da sorologia? Porque se você... Gliadina a gente não usa para adulto, a gente usa, como eu coloquei na aula, o gliadina IgG para rastreamento da intolerância ao glúten não celíaco, não para doença celíaca. O que a gente usa no adulto é o endomísio e o transglutaminase, né? E aquele paciente, ao contrário, o paciente tem uma biópsia, o MASH 2/3, sorologia negativa, você tem que passar para o estudo genético, né? Então, em primeiro lugar, é saber o que é essa sorologia que foi pedida. Outra coisa, quantas biópsias foram colhidas? Você tem que ter 2 biópsias de bulbo e 4 da segunda porção. Reavaliar com o patologista. Se for uma dúvida, eu repetiria essa endoscopia com novas biópsias. Tá? Você Mas pediria dependendo DQ2, da sorologia. Oi, Décio. Você pediria DQ2, DQ8 nesse paciente? Por enquanto, não. Eu acho mais fácil aí primeiro ver o que sorologia que foi pedido, repetir essa sorologia. Isso não tem dúvida nenhuma. Essa é a primeira pergunta que me veio na cabeça. Que sorologia que ele fez? E eu acho mais fácil, de repente, repetir a biópsia. Não esquecer de sempre, quando for pedir sorologia para doença celíaca, pedir IgA. Porque a maioria dessas sorologias elas são IgA dependentes. Então, se ele tiver uma baixa de IgA por algum motivo, pode vir um falso negativo. Certificar que ele está numa dieta com glúten, né? Que às vezes, né, a biópsia demoraria mais para negativar. Geralmente, negativa primeiro é a sorologia. E no paciente, certificar que ele está ingerindo glúten, e o paciente que tem uma sorologia positiva, essas corretas, né? A antitransglutaminase, anti-endomísio, ou até, mais recentemente, antipeptídeo de gliadina, com biópsia bem feita, né? 4 da segunda porção, 2 do bulbo negativo, é o que a gente chama de doença celíaca latente. Ele tem sintomas, que a maioria desses pacientes que tem a doença celíaca latente nem tem sintomas. Ele tem ali alteração genética, que mais não teve um gatilho ali para estimular a inflamação intestinal. Raíssa, eu acho que você deu a dica para esse caso. Eu acho que esse paciente, quando ele acha que ele provavelmente já tirou o glúten da dieta, por isso que deve ter algum certo tempo, por isso que esse epitélio está recuperando, mas a parte sorológica dele permanece. Ela pode melhorar, a titulação melhora. Pode cair. A titulação pode melhorar, mas o que pode ser, se eu repetiria tudo isso que vocês fizeram e, amigo, pelo menos nas próximas 2 semanas, uma dieta geral, come bastante pão. Isso é importantíssimo. Não tire o glúten da dieta antes de uma avaliação, né? Mas se você pensou, é o mais lógico nesse caso. Mas a mensagem, lembrar sempre, bulbo e segunda porção. Isso eu acho que é a mensagem. Aqui, viu, Fábio? Ele respondeu aqui que foi anticorpo, antitransglutaminase, a sorologia, o IgA foi negativo, foram feitas 6 biópsias. E foram feitas 6 biópsias. Então, ele estava sem glúten. Com sorologia, né? Aí, o teste genético ajuda muito para excluir, né? Porque a gente sabe que 30% da população tem o HLA positivo. Mas dos que têm doença celíaca, 100% vai ter o HLA DQ2, DQ8 positivo. Se ele tem o teste genético negativo, me ajuda, e eu estou muito na dúvida, me ajuda a excluir. Me ajuda a fechar o diagnóstico dele. Mas ele com antitransglutaminase positivo, dificilmente ele não tem doença celíaca. Dificilmente. Eu acho que o que você falou inicialmente é o que está acontecendo. Ele tirou o glúten da dieta, esse epitélio está restituindo novamente.
Porque ele fez, o IgA dele está normal, pelo que eu entendi, não está negativo, na realidade. O IgA dele está no nível normal. Tendo glutaminase positivo, a Perdão, biópsia está normal. negativa. Então, a biópsia está negativa, eu acho que ele tirou o glúten da dieta. Põe glúten de novo e vê o que acontece. Carlinha, pensa lá, o que nós temos bom para a gente poder soltar a discussão. Pesca, vamos pescar. Tem uma pergunta aqui. O Marcos está perguntando se a calprotectina fecal ajuda na avaliação da SIBO. Tem alguma coisa a ver? Inclusive, nesse guideline fala isso, que é uma dúvida, né? Assim, se o paciente, a calprotectina mostra se tem alguma reação inflamatória, é muito importante para a gente, às vezes, excluir doença inflamatória intestinal, mas ela não tem uma acurácia muito boa para me ajudar no supercrescimento bacteriano. Então, não me ajuda muito. Eu não pediria, não. Eu acho que o teste respiratório aí faz o diagnóstico. Se você não tiver os testes respiratórios, aí você faz o teste terapêutico. Mas esse exame não vai te acrescentar muita coisa, não. Muitas vezes você não tem os exames que você tem de laboratório, você tem aumento do ácido fólico e diminuição da B12, né? E pode inferir, né, dessa. Você fazer até um teste. Pode. E falando em B12, eu acho que todos esses pacientes têm que dosar do B12, todos. Faz parte da minha rotina, eu não saio um paciente do meu consultório sem dosagem de B12. Você pega muita B12 baixa e o paciente também não vai te queixar, mas quando você chega lá, e aqui em Brasília, a B12, o laboratório coloca como 180. Para mim, abaixo de 400 eu já reponho. 300, tá? Eu uso 300. Eu ponho 400. Aí você chega uns pacientes, às vezes, com 100, 80 de B12. Muito baixo. Aí você questiona, mas você não está sentindo isso, aquilo? Doutora, estou, mas ele já está acostumado que ele não te queixa. Você faz uma busca ativa. Eu tinha uma paciente que ela falou, doutor, eu estava perdendo meu emprego. Porque a memória dela, ela estava com a dinamia, com a memória ruim, né? Quando eu repus a B12, ela voltou outra pessoa no consultório. E eles não vão te queixar, porque é um sintoma que vai vindo insidioso, entendeu? Então, eu vou dosar minha B12 amanhã, então. Mais ou menos assim. Vamos lá, Carlinha, mais alguma coisa? Para a gente encerrar. Pegue uma boa. Uma boa? Vamos ver aqui. Tem tantas perguntas, né? A questão aqui, o Rodrigo está perguntando aqui, com esse modismo da dieta sem glúten, acaba que atrapalha, né? Que os professores acabaram de falar aí, o diagnóstico da doença celíaca. Quanto tempo de retorno da dieta, do glúten, a gente pode fazer essa investigação? Ou seja, tem que retornar, quanto tempo eu retorno e depois faço a investigação? Idealmente, 8 semanas, pelo menos 3 gramas de glúten. Só que o paciente passa muito mal, né? E aí, geralmente, a gente faz com 2 semanas. Mas se ele tolerar, 8 semanas. É isso aí, Fábio. Perfeito. Acho que nós já estamos, assim, com tanto tempo, 419 colegas ainda grudados conosco. Se a gente passar aqui a noite, Décio, a gente vai passar sem palavras. Só temos a agradecer imensamente a Adélia, a Raíssa, por essa brilhante troca de experiência. Muitas das coisas que nós temos aqui hoje vão ser compartilhadas por muitos colegas, tá? Continuamos nossos grupos, continuamos chamando vocês para toda essa neurogastroenterologia brasileira, a nova neurogastroenterologia brasileira, tá? Nós temos o nosso canal do YouTube, onde esses momentos especiais são reportados lá. É um canal de motilidade, onde vocês podem estar fazendo todo o acesso a qualquer momento. Então, vão lá, pesquisem, tá? Nós temos o curso da FBG. Pessoal, incrível esse momento brasileiro. Nós estamos com mais de 1.000 pessoas acompanhando o curso todas as segundas, semanalmente. Como plagiando o antigo pessoa aqui nesse Brasil, nunca visto isso na gastroenterologia, um curso tão brilhante, e assim, que isso vai alimentar cada vez mais a ciência, a troca de informações. Temos a sociedade...
Só terminar, vou passar para o senhor, mas temos assim, agradecer, que é o nosso grande mestre Vebig, nosso líder da motilidade, porque nós dividimos o nosso coração entre a FBG e a motilidade. Então, assim. Não divida, não precisa dividir, soma. Mas convido todos os colegas motilistas, venham para a Sociedade de Motilidade, vamos transformar, venham para a FBG, tá? Nós precisamos de vocês para esse momento todo especial, tá? Um rápido chamado, dia 6 de maio estaremos aqui com dispepsia funcional. Assim, seguindo uma chamada do professor Décio, vai ser o seguinte, se prepare, Décio, muito além da gastrite. Vamos abordar tudo aquilo que existe das gastrites que ele pediu. Ele falou, aborde tudo possível. Vamos trazer aqui o Barbucci, vamos trazer o professor Mário Benedito, de Minas, mais um mineiro assim, brilhante que estará aqui com a gente, com todo o nosso time de motilidade e com vocês dois aqui sempre. Então, eu deixo aqui meu agradecimento mais uma vez à Apsen, à Lácer, por fazer tudo isso, tá? E Décio, é contigo, meu querido. Eu só, na realidade, queria falar um pouquinho sobre o curso. Nós estamos na FBG, agora eu vou falar pela FBG, na qualidade de presidente, né? Nós estamos com esse curso, ele é modular. Toda segunda-feira nós estamos no modo de esôfago, não vou passar para estômago, pâncreas, intestino e por aí vai. Vamos passar todo o tubo digestivo em 6 meses. É um curso de caráter prático. As duas primeiras, você tem 2 aulas, cada uma de mais ou menos 20 minutos, falando sobre um determinado tema, e depois aí os professores entram ao vivo para a discussão daquilo que foi dado na aula teórica e perguntas abertas. Na realidade, Fabinho, nós estamos com quase 2.000 inscritos. Quase 2.000 inscritos. Eu estou deixando as inscrições ainda abertas. Quem tiver uma frequência de pelo menos 75% recebe um certificado de participação. Esse certificado vale para pontuação no currículo. Tá? Esse curso não é um curso específico para prova de título especialista, não é. Ele até serve para a prova de especialista, mas é um curso para a formação do gastrologista na mesma filosofia do NAFAD, a formação do motilista. A gente quer fazer a formação do gastrologia de caráter prático. Nós vamos também começar agora a pedir, então, assim, se associem aos nossos departamentos e à nossa sociedade, nossa federação. Nós vamos começar cursos internacionais, do American College, vai ser o primeiro curso logo mais nesse mês aí de abril, vai ser o primeiro curso. Nós temos já 3 cursos programados com ele, e a professora Suraya, que agora ela não está mais no Brasil, mas ela também tem uma relação, ela faz parte de um dos departamentos da American Gastrological Association, a AGA. Eles têm a ESG e a AGA. Então, ela vai trazer também 3 cursos da AGA para o Brasil. Esses cursos, infelizmente, eles vão ser restritos a sócios kits. Aquele sócio que paga vai ter esse benefício. Então, ser sócio da federação, ser sócio da motilidade, é algo que realmente você acaba recebendo em troca. Você tem troca nisso aí. É um investimento, na realidade, um investimento que vale a pena. Eu queria finalizar aqui cumprimentando o Fábio, o Galvãozinho, meu querido amigo, pelo NAFAD, professor Vebig, grande corintiano, amigo do peito, né, pela condução, olha lá ele, pela condução aí que ele está tendo no segundo mandato. Ninguém vai para o segundo mandato se não fizer um bom primeiro mandato. Precisa tomar cuidado com isso. No nosso caso, está indo pelo caminho. A Adélia mostra uma bagagem de como gastrologista enorme. Foi brilhante a sua apresentação. Foi muito brilhante, elegante. E a Raíssa aí, a turma jovem aí que está vindo para suceder a gente aí, Adélia. Vebig, a gente tem que formar herdeiros. E a Raíssa foi brilhante. Foi brilhante. Muito obrigado. Vebig. Fábio, mais uma vez parabenizar. É sempre muito bom participar. Eu quero ficar assistindo e você me coloca para falar quando eu nem preparado estava para falar, né? Mas assim, além dessas notícias que o Décio tem
tem dado é assim, motilidade não para, não é só na FAD, agora a sociedade já está programada para, durante esse ano, fazer eventos bem específicos de motilidade, talvez um pouco mais voltados à parte prática e à realização de exames, detalhes, então, da classificação de Chicago 4, discussão sobre, enfim, várias aspectos mais específicos da motilidade vão ser abordados nesses, o que a gente chama de neurogastrotalks. Então, nós vamos fazer, em média, até o final do ano, 8 ou 9 desses encontros, e, enfim, vai somando conhecimento. Eu acho que é assim, o que o NAFAD oferece, que a Sociedade Brasileira de Motilidade oferece e a FBG tem oferecido, é cultura, é conhecimento para aprimoramento da sua profissão, do seu dia a dia. Então, o objetivo prático desses encontros, você não vai encontrar em livro, você não vai encontrar em nenhuma outra forma de conhecimento, de transmitir o conhecimento como essa, através de conversas, através de experiências. Isso é espetacular. Isso daí é uma maneira nova de a gente aprender e a conviver. O mal da pandemia está sendo o bem na hora do conhecimento, infelizmente, mas temos que tirar o quê? A limonada desse limão, né? Vamos em frente, para não falar caipirinha, que não pode, né? Então, tá bom. Um abraço, boa noite, parabéns mais uma vez, tá? Obrigado. Raíssa, sua despedida, meu bem. Eu quero agradecer a oportunidade de participar de um grupo tão bacana, tão forte aí. Muito obrigada mesmo, estou muito honrada de discutir e poder apresentar ao lado de vocês mesmo. Muito obrigada. Grande Adélia, nossa motilista também, né, de Brasília. Obrigada, Fábio. E lembrando que no curso continuado, dia 31 de maio, vai ser sobre intolerância alimentar. Tá? Já está marcado. Top. Gostaríamos, antes, a Carla vai fazer o fechamento, mas eu gostaríamos de chamar todos. Nós vamos ter a semana que vem, vamos já todos para Minas ainda, vamos para o Gastro Triângulo, lá com a professora Badia e com todos esses mineiros. Então, por favor, vai estar lá o Décio, vamos estar lá muito da gente, então participem, vai ser algo especial. Aquele programação está ímpar. Semana que vem, a Semana Mineira. Carlinha, a noite é sua. Um beijo no coração de vocês. Por favor, Carlinha, pode fechar. Só agradecer a audiência, a participação no chat. Como eu disse no próprio chat, a participação é fundamental para o sucesso desse evento. Adélia, parabéns. Raíssa, professor Décio, professor Vebig, disseram tudo e as apresentações foram maravilhosas. Muito obrigada e a gente espera vocês na próxima. Né? Mais um circuito de debates daqui a 15 dias, como o próprio Fábio disse. 3 semanas, 6 de maio. 3 semanas, desculpa, 5 de maio, isso. Beijo, seguro.